Paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ela nos informa do clamor de Abacuque por um avivamento. Ele busca o Senhor, ele invoca o Senhor para um avivamento salvador e restaurador na vida do povo de Deus, porque ele percebeu uma iminente destruição. Então ele entra na brecha da intercessão e clama ao Senhor por um avivamento que era a única coisa que salvaria o povo de Deus naquele momento. O profeta Abacuque, ele começa o seu livro questionando o caráter de Deus, mas o conclui orando a Deus por uma intervenção divina, orando por uma intervenção de Deus na vida do seu povo e da nação. Ele faz alguns questionamentos. Por que Deus ficou tão em silêncio enquanto o povo se mergulhava no pecado? E depois ele fica mais surpreso ainda quando Deus responde e levanta uma nação ímpia para ser uma vara de correção para o seu povo, para o povo de Deus. Então, eu escrevi aqui: a crise deve nos levar não ao desespero, mas a um clamor por avivamento. A crise, ela não pode nos empurrar para longe de Deus. A crise, as tribulações, as dificuldades, elas têm que nos empurrar para mais perto de Deus, fazer com que venhamos chegar mais perto de Deus, porque isso é o que nos trará força, consolo, ânimo e graça no dia a dia. A crise, em vez de nos levar a correr de Deus, deve nos induzir a correr para Deus. É na hora da crise que você mais precisa buscar a Deus, que você mais precisa estar perto de Deus, que você mais precisa do calor de Deus, do carinho de Deus, da graça de Deus. A crise é uma oportunidade para nos voltar a Deus. A Bíblia mostra para nós em Jeremias capítulo 2, versículo 12 ao 16, que às vezes Deus permite a crise não para nos matar, não para nos destruir, mas para que possamos nos quebrantar e voltar para mais perto de Deus. A Bíblia diz que se buscarmos a Deus, Ele ouvirá e virá ao nosso encontro. Tiago escreveu: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus ainda continua transbordando vales em mananciais. Ele continua ainda brotando água da rocha. Ele continua ainda multiplicando pão e peixe, azeite. Ele continua ainda a fazer ouro aparecer na boca de peixe. Esse é o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele ainda continua voltando-se da sua ira para a sua misericórdia. Ele continua voltando da ira e manifestando a sua misericórdia. Aproveite o amor e a misericórdia de Deus que está estendido para a sua vida agora, neste momento. O avivamento é uma obra de Deus e não uma ação humana. E por isso que Abacuque, ele ora, clama e busca um avivamento divino para que Deus pudesse intervir. Porque no avivamento sai a ação humana e entra a ação divina para trabalhar no seu povo, para o seu povo e através do seu povo. Nós não agendamos avivamento, clamamos por ele. Não determinamos sua chegada, preparamos-nos para ela. Não administramos sua chegada, preparamos o caminho, o seu caminho. Então, meu irmão, estamos vivendo em tempo de crise, em tempos de dificuldade, mas
não murmure, não reclame, não xingue, não espragueje. Corra para mais perto de Jesus, porque ele tem refrigério, ele tem alento, ele tem gozo para a sua alma. Quando o mundo ao nosso redor entra em colapso, ainda assim podemos nos alegrar em Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, mostra claramente que naquele período estava numa crise sem precedente, numa crise terrível. Mas Abacuque deu um brado, deu um grito. Ele diz: ainda que o campo não produza, ainda que as vacas não produzam leite nos currais, ainda que não produza mantimento o campo, ainda que não chova, ainda que não tenha nenhum recurso iminente aos olhos humanos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! É essa atitude que Deus quer ver em nós, atitude de gratidão e de adorador, mesmo nos momentos mais difíceis e intensos da nossa vida. Ok? Adore a Deus em meio às tribulações, às lutas, às provas, às dificuldades, e Ele enviará do céu socorro para você. O cristão é um otimista inveterado, pois a fonte da sua alegria não está na circunstância, mas em Deus. A fonte da alegria do salvo, a fonte da alegria do servo de Deus, não está nas circunstâncias dessa vida. No dinheiro, no carro, na casa, no amigo, na amiga. Não. A nossa alegria independe dessas situações exteriores. A nossa alegria está gravado na alma. É só o Senhor Deus que pode dar alegria na alma. É só o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que pode produzir alegria na alma. E é de graça. É só servi-lo e ser fiel. Tem muitas pessoas nesse momento em palácios de ouro, em profunda depressão, em profunda angústia, em profunda tristeza, porque o exterior está cheio de riquezas, mas a alma está pobre, vazia, triste, angustiante, e se Deus não intervir, muitos até suicidam. O mundo pode ficar abalado. Os montes podem se derreter e se lançar nas profundezas do mar. A natureza pode se contorcer de dores. Mesmo assim, terremotos podem acontecer como tem acontecido em muitos lugares. Tremor. Os alicerces da terra podem ser abalados. Mas mesmo assim o povo de Deus continua seguro, porque a nossa segurança, a nossa certeza de vida eterna não está em nada das coisas dessa terra. Está no Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! A seca pode fazer mirrar a semente debaixo da terra. A vide pode estar vazia de frutos e o mundo inteiro pode entrar em colapso. Contudo, o povo de Deus ainda assim terá um alicerce firme debaixo dos pés. O povo de Deus ainda poderá se alegrar em Deus, seu Salvador. Com tudo isso, nós temos alegria para glorificar a Deus. Com tudo isso, nós temos prazer de adorar a Deus e exaltar a Deus. A Bíblia diz que o justo, porém, é pisado e humilhado nessa vida, nessa terra, mas em breve ele gozará do consolo eterno de Deus, do conforto eterno de Deus, da honra e da exaltação sobre ele eternamente. Então, independente das lutas, da circunstância, alegra em Deus, adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, e o Senhor vai te abençoar, vai te dar força para você caminhar até chegar o grande dia. Meu irmão, o povo lá de Deus, de Israel,
estava sofrendo, não é por causa de maldade de Deus, era por causa dos seus pecados, da sua dura cerviz, coração endurecido, não obedeciam a Deus, eles estavam sofrendo por isso. O maior engano do homem é pensar que o pecado compensa e que ficará impune. Isso é uma loucura. Todo pecado será punido por Deus e não ficará impune. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, meu irmão, guarde essa palavra. Na crise, não é hora de afastar de Deus. Bom, afastar de Deus não é hora em hora nenhuma, mas principalmente na crise, é hora de você se aproximar mais de Deus, chorar mais na presença de Deus, estar mais firme na presença de Deus. O pecado é o opróbrio das nações. Ele não fica sem julgamento. Quem não escuta o chamado da graça, ouvirá a trombeta do juízo. Quem calca aos pés o convite do arrependimento, sofrerá inevitavelmente a chibata do juízo de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel em várias etapas da caminhada deles. Porque não ouviram a Deus, se entregaram ao pecado, não ouviram os arautos, não ouviram os profetas, até que o juízo de Deus vem matando, destruindo e fazendo grandes males. Olha, seja fiel a Deus e Ele cuidará de você e da sua casa. É tempo de crise, é tempo de orar mais, é tempo de ler mais Bíblia, é tempo de temer mais, é tempo de ficar mais pertinho do Senhor. Meu irmão, corra para os braços do Senhor. Tem um hino 187 que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Que a sua dor, que a sua luta, que a sua dificuldade não te leve para mais longe de Deus, mas que essa angústia, que essa tribulação, que essa tempestade, que essa crise, ela te empurre para mais perto de Deus, e do Senhor virá o socorro que vai mudar a sua história. Deus te abençoe.